Salve, salve nação santista, blog do Tubarão na área. Dessa vez não é para uma resenha pós-jogo, mas sim para falar do que foi o 2021 do Peixe e do que pode ser 2022, né? Do que a gente tem que fazer que não fez em 2021 para a gente ter um 2022 muito melhor, né? Quero fazer o convite para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative as notificações, mande seu comentário e principalmente mete o dedinho no like lá pra gente fortalecer o canal do blog do Tubarão. Bom, queria começar esse vídeo falando principalmente sobre o que aconteceu na temporada 2021, né? Na verdade, o que deixou de acontecer, né? Porque foi uma temporada muito ruim do Santos, uma das piores dos últimos tempos, né? Dentro de campo, fora de campo, a gente sabe que o Rueda tem feito um bom trabalho administrativamente, financeiramente, saneando as contas do clube. Mas a gente não pode esquecer que o segredo do sucesso é que a gente tem um maior equilíbrio entre a gestão, né, o que acontece fora de campo, né, o saneamento das dívidas, um clube mais saudável financeiramente, que pague seus salários em dia, mas também não podemos esquecer do futebol, né? Afinal, estamos falando do Santos Futebol Clube, né? E todos nós somos um apaixonado pelo Peixão, pelo aquilo que acontece dentro de campo. O Santos esse ano começou ainda disputando a final da Libertadores, né? Aquela tragédia no Maracanã, naquele gol no final do nosso rival. E depois a gente foi para o Campeonato Paulista e fez uma péssima campanha. Ariel Roland era o treinador, né? A gente botava muita fé nele, ele vinha com excelentes credenciais lá do Independiente, mas não deu certo. Ele começou poupando o time, com o time de garotos, né? Nessa fornada até foi lançado o Kaique, foi lançado o Gabriel Pirani, foi lançado o lateral direito Sandro e outros, né? Que acabaram não dando certo, aí não dando muito certo, acabaram até voltando pros juniores. E a gente passou a vergonha de ter que escapar do rebaixamento no Campeonato Paulista na última rodada, jogando contra o São Bento, precisando ganhar de qualquer jeito, né? O Santos, se perdesse aquele jogo, estaria rebaixado, né, vergonhosamente, do Campeonato Paulista. E aí a gente parou e pensou, né, ó, ficou a lição aí, né? Já acendeu um sinal de luz amarela ali, que se o Santos não colocasse o trem, né, na rota certa, poderia passar por maus bocados no restante da temporada, mas a gente não corrigiu a rota tão cedo, né? O Santos na Libertadores aí, já no final da Libertadores, trazendo o Fernando Diniz, até brigou ali, conseguiu ganhar um jogo bom do Boca na Vila Belmiro, mas mais uma vez passamos aí não digo a vergonha, mas uma grande infelicidade, porque o Santos, em sua história, só lá em 84 tinha sido eliminado em uma fase de grupos da Libertadores. A gente ficou, né, precocemente na fase de grupos, fomos disputar a Sul-Americana, entramos nas oitavas de final, passamos pelo Independiente e logo já fomos eliminados pelo Libertad, né? Talvez a Copa Sul-Americana era o torneio aí com maior possibilidade do Santos, quem sabe até beliscar um título na temporada, mas fomos eliminados pelos paraguaios do Libertad. Na Copa do Brasil, a gente, como estava classificado para a Libertadores desse ano, a gente também teve a sorte de entrar diretamente nas oitavas de final. Enfrentamos o forte Juazeirense e conseguimos a façanha de perder por 2-0 no jogo de volta, né? Tudo bem que já tinha sido 4-0, mas não dá, né, pra gente tomar 2-0 do Juazeirense, com todo respeito à agremiação do Nordeste do Brasil. E depois pegamos um time um pouquinho mais forte e já fomos eliminados pelo Atlético Paranaense. Então o Santos já foi eliminado precocemente também da Copa do Brasil. E aí o Campeonato Brasileiro, né, já rolando, e com o Fernando Diniz na maior parte do campeonato aí no seu início, o Santos fazendo campanha pífia, né? Até começou razoavelmente, né, bem ali na sétima, oitava posição, depois caiu muito, né, como já é costume dos times
comandados por Fernando Diniz, e a gente, né, passou um grande sufoco para se livrar do rebaixamento, acontecendo isso somente faltando 2 rodadas depois daquela vitória no Maracanã contra o Flamengo, que já, né, já tinha baixado um pouco a guarda ali depois de perder a Libertadores, já está classificado para a Libertadores do ano que vem. A gente, né, não quer passar nunca mais por um ano tão ruim assim, né? Nós que temos orgulho de dizer que time gigante não cai, né? E o Santos, né, nunca caiu e não vai cair, se Deus quiser e se também os dirigentes ajudarem. O grande segredo aí, como eu falei no início do vídeo, é que o Rueda, né, tá fazendo um trabalho assim sensacional, espetacular no que se refere à parte administrativa do clube, né? O Santos passou uma temporada aí, acho que fazia muitos anos que a gente não ouvia falar em atraso salarial, né? Os jogadores recebendo em dia, o Santos, né? O Rueda assumiu o clube com várias, já com um time com transfer ban e várias outras ameaças de novas punições que poderiam até tirar pontos do Santos em competições. Então vamos supor que o Santos perdesse 6 pontos no Campeonato Brasileiro, era quase certeza de rebaixamento. Então a gente sabe que a margem de manobra nessa temporada e até na próxima é pequena, mas a impressão que foi dada é que dava para ser melhor, né? O futebol, a questão futebol, passou a impressão de ter sido um pouco negligenciada pela atual gestão. O Santos começou ali, quando o Rueda formou o seu conselho de gestão, ele sempre, na época das eleições, mencionou que a ideia seria dividir um pouco ali os setores para cada um ou 2 membros do conselho de gestão. E o principal responsável pelo futebol era o Quaresma, né? O José Renato Quaresma, que deixou o clube depois de passar por alguns problemas de saúde, já estava um pouco afastado em 1º de junho, né? Então ele só trabalhou, se for descontar o período que ele ficou afastado, ele deve ter trabalhado ali no conselho de gestão por 3 ou 4 meses, depois ele saiu, o Rueda não colocou ninguém no seu lugar, e a gente só foi ver uma atenção mais cuidadosa com o futebol quando chegou o Edu Dracena, que eu vou vendo aqui na minha cola. Ele chegou ao Santos no dia 27 de outubro, né? A gente tá falando em novembro e quase faltando 2 meses para acabar o ano, né? Faltando 1 mês para acabar o campeonato. E aí que o Santos até deu uma melhorada. Então fica a impressão que faltava um pouco ali da gestão de alguém próximo, né? Dos jogadores, desse meio de campo com a diretoria. E ainda falta alguém no conselho de gestão que chame a responsabilidade quando o assunto é futebol, né? Eu não acho que o Rueda, né? Não vejo problema dele não ser um expert no futebol, até porque se ele fosse um expert no futebol, ele seria treinador, não seria gestor do clube, né? Mas ele tem que definir alguém no conselho de gestão para que fique responsável pelos assuntos ali de campo, né? De futebol ali, que seja próximo até do Edu Dracena. Não acho que tenha que ser o Edu Dracena sozinho, ele é o principal responsável ali da área, mas tem que ter alguém no CG para ficar ali perto dele, né? E o futebol, né, que é a nossa principal razão de existir, ser colocado ser cuidado com a sua devida importância. Na noite de ontem a gente teve uma reunião do Conselho Deliberativo, e onde o Rueda apresentou os resultados e um resumo aí do que foi o ano de 2021 e algumas coisas que a gente já sabia, outras coisas que foram novidades ali, mas é sempre bom quando ele coloca isso com essa transparência que a gente nunca teve, talvez nem em outros clubes a gente tenha visto algo semelhante, mas quando é colocado assim com números, né, chama muita atenção, né? O Santos pagar hoje, eu tive que até que anotar aqui na minha lousa,
1 milhão por mês, né, em média, foi gasto com o salário de treinadores que já deixaram o clube, né? Então a lista é grande, não tem como decorar. Dorival Júnior, Enderson Moreira, Gesualdo Ferreira, Oswaldo de Oliveira, Levir Coupe, Jorge Sampaoli e os últimos aí que foram dispensados, né? Ariel Holan, Fernando Diniz e anteriormente o Cuca, né? O Cuca estaria na relação aí dos antigos gestores, né? Deixou o Santos ao final da Libertadores. O Santos ainda paga o Brian Ruiz, né? O glorioso Brian Ruiz, que só veio passear aqui em Santos. 6 milhões o Santos deve ao Brian Ruiz, né? Praticamente ninguém, nem a previdência privada. Aí, se você trabalhar a vida inteira, você tem uma aposentadoria dessa. O Santos fez um acordo para ele, para pagar para ele em 3 anos esses 6 milhões, né? Uma dívida milionária de um cara que não jogou nada no Santos, jogou pouquíssimas partidas e não apresentou nada, só veio jogar futebol aí e olhe lá. Fabiano Heller, o Santos ainda paga o Fabiano Heller, que jogou lá em 2000 e tralalá, mais de 10 anos já que deixou o clube, o Santos ainda tem dívida com ele. O Santos ainda teve um revés na justiça para pagar a comissão de um intermediário de um patrocínio da Caixa, se eu não me engano, mais de 3 milhões. Então, a gente sabe que a tarefa do Rueda aí, especialmente nesse primeiro ano de mandato aí, foi apagar incêndio, e ele tá fazendo um trabalho assim sujo que eu duvido que algum outro candidato ali que disputava com ele fizesse com tanta competência. Mas, repito, há necessidade de haver um equilíbrio, né? Eu diria que ele até colocou lá os números, né? Que o Santos, na temporada desse ano, teve um gasto de 120 milhões com dívidas atrasadas aí de impostos e transfer bans e treinadores e tudo mais. 120 milhões e gastou com o futebol 110 milhões. Então, gastou mais, né, apagando incêndio do que com o futebol da temporada, né? Então, só para voltar a dizer que o Santos precisa ter um equilíbrio, né? Eu diria que a gestão do Rueda, se fosse para resumir, foi 80% apagar o incêndio e dívidas e 20% de atenção do Rueda, talvez seria essa palavra. Em torno de 70% a 80% com essa parte aí fora de campo, né, de contas e financeiro e tudo mais. Afinal, isso daí, como ele bem colocou, podia gerar bloqueios de contas e aí gerar atraso de salários e outros problemas. E 30% futebol. Então, talvez o desafio para o próximo ano é ter um pouco mais de equilíbrio, né? Sei lá, uns 50-50 seria o ideal, né? Entre a gente continuar saneando o clube, né? Diminuindo essas dívidas, mas por outro lado, ter um time melhor, um time mais forte, que a gente não passe tanto aperto como passou esse ano, que o Santos seja minimamente competitivo, né? E faça frente aí para brigar, beliscar uma vaga na Libertadores, ou tentar às vezes um título num campeonato de mata-mata como a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil. A gente vê times aí times menores, né? Times médios do Brasil, né? Chegando lá em cima nos campeonatos, né? Vou citar dois aí, o Atlético Paranaense chegou em 2 finais, na Copa do Brasil Sul-Americana, o Fortaleza se classificou para Libertadores, o América Mineiro se classificou para Libertadores, e o Santos aí só brigando para não ser rebaixado. Acho que dá para ver um equilíbrio maior entre essa parte de gestão e a parte de futebol, né? E falando de mais uma coisa importante dita na reunião e que eu acho que pode ser um grande legado deixaria um grande legado para o clube, né? Essa gestão deixaria, é a questão do estádio, né? Foi colocado pelo Rueda que será feita uma readequação dos custos e do projeto para que, vamos dizer assim, caiba no bolso, né? Aumentar, as taxas de juros mudaram, o custo de matéria-prima aumentou demais e realmente isso é fato, né? A taxa Selic do Brasil vem subindo aí todo mês e os custos de matéria-prima subiram muito mesmo, né? Na construção civil, aço e outros materiais, matérias-primas, cimento, tudo, matéria-prima de tudo quanto é coisa que você for fabricar subiu demais e realmente isso procede. A gente só espera que isso
dê certo, né? Poder alavancar muito o Santos em questão de sócios, em questão de futuras receitas aí e tudo mais. Receitas essas que aumentaram muito, né? O Rueda comemorou esse número. O Santos teve um faturamento recorde aí com marketing, com patrocínios, com token e outras e afins, né? Precisa ser melhorado ainda isso, porque a parte de sócios, por exemplo, eu acho que ainda não foi explorada, né? O Santos teve um aumento aí de sócios para quase 30 mil sócios, mas quase tudo isso com iniciativa do próprio torcedor ali apaixonado que voltou a se associar ou que se associou pela primeira vez, mais devido a isso do que propriamente de ações do clube para atrair esse torcedor. Então acho que tem bastante espaço de crescimento. Outra coisa interessante é o CT da base, que se faz muito necessário. O Santos tem uma estrutura precária de treinamento da molecada e o Santos é conhecido como o time dos meninos da vila, né? A gente tem vários garotos aí com potencial de explodir e gerar até muitas receitas para o clube, mas a molecada treina lá no CT, que quando a gente entra ali em Santos a gente vê que mal tem vestiário decente, estrutura de alojamento muito menos. Então o Santos realmente precisa de um CT da base à altura dos outros clubes brasileiros aí. E a última coisa é a questão do Pelé, né? O Rueda falou que negocia com a empresa norte-americana para tentar ser detentor da exploração dos direitos de imagem do Pelé. Eu já estive, né, encontrando o Pelé e pude ver como que é a gestão ali do staff. Realmente é uma empresa que cuida dele. Era um dia de entrevistas, então era tudo ali muito coordenado, agendado, e tinha um gringo lá, até muito mal educado, por sinal, que fazia toda essa coordenação. Então eu espero que o Rueda tenha êxito aí. Se ele conseguisse, seria um gol de placa pro Santos Futebol Clube. Bom, acho que foi um grande resumo aí. O vídeo ficou muito longo, mas não tinha como ser diferente, e a gente espera, né, que o Rueda consiga aí resolver as principais pendências aí financeiras, mas também que consiga melhorar bastante o time que nesse ano de 2021 foi muito mal em todas as competições. Há jogadores aí com garotos que com contrato venceram, né? Ele tá em vias de anunciar a renovação do Ângelo, do Kaique. Tem muita dificuldade com o Marcos Leonardo, seria importante que ele ficasse. O Marcos Leonardo foi o protagonista aí dessa salvação do Santos, né? O Carille a gente já sabe que fica, é um acerto, né? O Carille roeu o osso aí, tem que ficar mesmo, né? Tenho as minhas restrições quanto a alguns jogos que ele tava meio perdido ali, mas confio nele aí que ele fique. E o Santos precisa talvez aí ter, não, como a grana é curta, talvez contratar 3 jogadores aí que cheguem para ser titular, ao invés de trazer um pacotão de reforços aí com um monte de reforço meia boca, de jogador de elenco. O que não falta no Santos hoje é jogador para compor elenco. Então a gente precisa de 3, 4 titulares aí que cheguem para vestir a camisa e ser protagonistas aí na próxima temporada do Peixão. Beleza? O vídeo ficou muito longo aí, mas espero que vocês tenham gostado aí. Falei bastante aí da temporada de 2021 e dos desafios de 2022, que é equilibrar gestão financeira e administrativa com time competitivo. Acho que esse é o segredo do Peixão aí, para que a gente seja feliz no ano que vem. Valeu? Um grande abraço a todos, se inscreva no canal, ative as notificações, mande seu comentário e ajude o canal do Blog do Tubarão chegar cada vez mais longe. Valeu? Santos sempre Santos!